Olá, bem-vindo a mais um podcast da Cla English e da OK Idiomas. Nós vamos trazer para vocês agora algumas dicas de como estudar inglês e falar um pouquinho sobre o tempo de aprendizado, tá? Claro, a gente conversou um pouco antes sobre algumas dicas. O que você pensou? Quais são as dicas que você dá para os seus alunos, por exemplo? Então, Fê, o que eu sempre comento com eles. Lógico que as aulas eu acredito que seja o aspecto mais importante, porque a aula é o que dá o direcionamento ao aluno. Porém, em casa, além das aulas, ele pode utilizar muitas coisas, ainda mais hoje com a tecnologia que temos, internet, computador, sites, enfim. Mas uma dica muito legal é a questão dos filmes e séries, porque todas elas são em inglês. Então eu sempre falo para os meus alunos, escolha uma série, um filme que goste muito e pegue um trecho de 2 a 3 minutos e trabalhe em cima daquele trecho. A primeira vez, ouça com a legenda até em português, para você entender o contexto, dar uma olhada. Depois, você ouve de novo com a legenda em inglês. Tenta ouvir, tenta entender as palavras, anota todas as palavras que você não souber. E numa terceira vez, procura primeiro o significado de todas as palavras, verifica se entendeu o contexto daquele trecho. E aí, na terceira vez, tira a legenda e ouve somente em inglês. Só ouvindo direto. Ouvindo direto, para você realmente praticar o que a gente chama de listening, a sua audição. E aí, com o significado das palavras que você já procurou, que você já aprendeu, verifica se aquilo está mais claro para você. Acho que essa é uma dica, para hoje com esses adolescentes, as pessoas que gostam muito de filmes, séries, acredito que seja uma dica bem legal e dá para fazer. Se você escolher um trecho por dia, que sejam de 2 a 3 minutos, todo dia você consegue aprender um pouquinho mais. E vocabulário faz a diferença, porque quanto mais vocabulário você adquire, mais fácil, mais coisas você vai conseguir expressar, porque você tem vocabulário para aquilo. Legal. Eu costumo dizer, não sei se você vai concordar comigo, que o aprendizado de um segundo idioma, eu chamo ele de 80-20. Né? Ele é 80% o aluno, a dedicação que o aluno vai ter, o tempo que ele vai relembrar aquilo em casa, e 20% o professor. Claro que o professor tem que fazer o papel dele, né? Mas seus alunos, vamos supor, eles vão ali, eles fazem uma hora por semana, 2 horas por semana. E o restante? Se ele não fizer nada, se ele não lembrar, vai chegar na próxima aula, você vai ter que rever o que você já deu. Exatamente. Então, é esse esquema 80-20. Um bom professor, uma boa escola ajuda muito, obviamente, mas não é tudo. Né? Na realidade, Quem nós traz somos mais é o aluno do que o professor. o que eu falo, nós somos a bússola. Porém, os 80% depende do aluno, como você falou. Se você é básico e você está iniciando agora e fizer uma vez por semana, não é suficiente. Você também tem que fazer a sua parte. Uma segunda dica é leitura. Para aqueles que gostam de ler, eu, por exemplo, aprendi muito com a leitura. Escolha um livro, um tema que você gosta, romance, drama, seja lá o que for, algo fácil, livros que você considera que a leitura seja fácil, e também comece a ler, anotar todas as palavras, nem que uma página leve dias, mas você destrincha aquela página, pega todo o vocabulário, procura, tenta entender se é presente, se é passado, se é futuro. E aí vai também dando continuidade, nem que, como eu falei, nem que você leve uma eternidade lendo aquele livro. Mas a leitura também é muito importante. Existem muitos sites que inclusive a gente usa, né, para dar aula, que você já tem o áudio e a leitura. Você pode ler o script, por exemplo. Né? Então, é uma dica legal. Eu Mata gosto dois muito, coelhos com uma cajadada só, né? Eu gosto de citar o News in Levels, que Uso tem o Level muito. 1, Level 2, Level 3, os 3 níveis. E são textos, por exemplo, se você é iniciante e você clicar no Level 1, você tem uns textos bem curtinhos, de 5 frases, 6 frases, que você pode ler, tentar interpretar,
vê se você entende o contexto e depois vai para o áudio. É. Ou você faz o contrário, sem o texto, tenta ouvir para ver se entendeu alguma coisa e depois vai para a leitura. Ou faz o áudio junto com a leitura. Aí você vai verificando o que é melhor, como que é a melhor técnica que você considera fácil para você estudar. Mas os sites hoje são infinitos. Tem o BBC Learning English, que tem vídeos de 1 minuto. Então também tem o script, o transcript daquele vídeo que você pode ouvir e lendo tudo que está sendo falado. Fazer a mesma coisa, legenda, né? A legenda, exatamente. Então, hoje, a gama para se estudar inglês é muito grande, basta querer. Tem no News in Levels, né? Ele tem a parte de keywords embaixo, são aquelas palavras que podem dar uma confusão, ou uma palavra meio nova que pode aparecer. Ele tem ali embaixo pro aluno, né? Sim, muito são legal. As palavras novas, as palavras diferentes, digamos assim. Sim. Que podem ser consideradas difíceis. E aí você vai até um dicionário, também online, hoje tudo, ao mesmo tempo que você está lendo alguma coisa ali na internet, você pode abrir uma outra guia e ir para um dicionário online, o Cambridge, Lingui, que é o mais fácil, enfim. Uma dica, você está lendo qualquer coisa, pega aquela palavra, coloca no dicionário, ouça, tenta pronunciar, tenta imitar, para você já ir pegando a maneira de falar, de pronunciar corretamente, né? Tem também, além disso, um que eu gosto bastante, é o Elo, né? Tem o TED Talks. Eu não sei se você já viu, me veio à mente agora, o The Lyrics Training, que é para música, né? Que é muito legal também, para quem gosta de música, é uma super dica. Existem vários sites que você pode acessar para fazer esse tipo de busca, né? Exatamente. Obviamente, nós como professores, né, tentamos trabalhar temas de preferência daqueles alunos, né? Então, você gosta de corrida, procure textos referentes à corrida, ou áudios referentes à corrida. Né? E acaba se achando muito disso no TED Talks, né? No News in Levels também. Então sempre tente pegar algo da sua preferência, algo que te dê mais gosto, para você poder ler com gosto. Sim, tem alunos, por exemplo, que não gostam de filmes, e tem, pode não parecer, mas eu tenho aluno que primeiro dia de aula, porque eu sempre pergunto no primeiro dia de aula quais os temas que ele gosta, o que ele gosta mais, quais os hobbies, para poder realmente também dentro da aula trazer tópicos que sejam do agrado dele. Esse aluno, por exemplo, disse não gostar de filmes. Na primeira aula, teacher, não traga nada relacionado a filmes. Hoje eu sei que não posso trazer nada, porque mas esportes, negócios, isso ele ama. Então eu sempre trago coisas relacionadas a esse tema. Muito legal. E com isso, já que ele gosta desses temas, depois ele pode, na casa dele, procurar coisas que sejam relacionadas àquilo que também já foi visto na sala de aula. Entendi. Então, por exemplo, trouxe um tema sobre algum esporte, alguma coisa aí do momento, algum esportista que se acidentou, deixou de jogar. Depois ele vai lá e procura mais ainda sobre aquele assunto. Um exemplo, Maria Sharapova, jogadora de tênis, que se aposentou ano passado ou recentemente. Eu trouxe esse texto para a sala, porém, após o término, ele foi lá e procurou ainda mais coisas. Por que ela se aposentou, toda a história dela, enfim. Então, também é uma dica legal. Sempre aquele tema que é trazido em sala de aula, depois você pode procurar mais. Você pode explorar mais ainda sobre aquele tema. Sim. Que faz muita diferença, porque você já tem o contexto. Você já sabe, você já viu muitas palavras também relacionadas àquilo. E aí você acrescenta mais coisas sobre aquele tema. Algo legal que eu fiz e achei que foi muito bom. Leitura de livros mesmo. Eu ganhei um livro em inglês, li em inglês, depois li em português. Você pode fazer o contrário. Leia a versão em português, depois você lê a versão original, que é em inglês. Isso é uma dica legal. Inclusive tem vários livros que são filmes,
que depois se transformam em filmes. Legal. Então tá, a gente vai continuar falando agora, já demos várias dicas em relação ao aprendizado, porém uma outra incógnita é o tempo de aprendizado. Muitos alunos questionam, quanto tempo leva para aprender inglês? Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Como que você trata essa questão do tempo, claro? Seus alunos te perguntam, teacher, quanto tempo é o curso? Quanto tempo eu vou estar falando? Existe esse questionamento? Sim, muito. Quando o aluno começa, ele já pergunta, em quanto tempo vou aprender? Principalmente se for básico. E é o que eu sempre falo, não tem um tempo definido. Isso é de pessoa para pessoa. O que eu costumo dizer é que um atleta, por exemplo, para ele participar de uma competição, ele teve que galgar muito, ele pratica ginástica artística, seja o que for. Ele pratica desde criança aquela modalidade. E quando ele vai participar de uma competição, ele passa meses treinando diariamente para participar de uma Olimpíada, de qualquer campeonato que seja. E é o que eu falo para os meus alunos em relação ao idioma. Não adianta fazer só uma vez por semana. Você pode até fazer uma vez por semana com o professor, que é o que a gente acabou de falar. Porém, você tem que todos os dias tentar praticar um pouquinho. 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Não sei, você como aprendente que tem que saber o tempo necessário para você. Sim. Porém, a prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, mais habilidade, mais conhecimento você vai adquirir. Exato. Eu, por exemplo, em 3 meses, quando eu cheguei nos Estados Unidos, nós já colocamos, inclusive, foi o nosso primeiro podcast de como aprendemos o inglês. Em 3 meses morando lá, eu já estava apta a me comunicar. Porque eu estudava todos os dias, mas não significava que eu conhecia tudo, que eu estava fluente. Não, eu conseguia me comunicar, pedir as coisas, me virar, sair, mas só. Eu tive que continuar estudando para poder realmente chegar no nível muito melhor daquele que eu já tinha. Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos que o aprender um segundo idioma é igual remédio para pressão, né? Que é para a vida toda. A não ser que você tenha com quem praticar. Né? Meus alunos me questionam muito isso. E eu falo, olha, quando você estiver preparado, a gente não precisa mais das aulas. Né? Por quê? A gente dá para ele a base, ele chega em casa, ele tem que formar. Exatamente. Então, eu falo para os meus alunos o seguinte, chega em casa, monta frases com o tema que a gente estudou aqui, com os temas que nós já vimos, né? Traz essa frase na próxima aula e a gente vai corrigindo junto. Porque eu vou corrigir a sua dúvida. Né? Porque na teoria é tudo lindo, maravilhoso. Sim. Na hora de colocar na prática é que pega muitas vezes. Mas é o que eu comento. Mesmo estando errado, não tem problema. Você tentou. E aí, com o errado, ele vai aprender o certo. Porque quando ele trouxer para nós corrigirmos, a gente vai ensinar o certo. Exato. Por exemplo, crianças na primeira infância, quando eles começam com 3 anos de idade, eles começam com 3 anos, que é a melhor idade de se aprender inglês, e eles vão até, muitas vezes, 17, 18 anos aprendendo inglês. Então, olha o tempo, de 3 aos 17 anos, quanto tempo ele passa estudando para daí, a partir desse período, ele poder fazer um teste de proficiência, por exemplo. Sim. E se ele chegar nos 17 e parar, ele vai perder o que ele aprendeu. Sim. Ele não vai esquecer tudo. Sim, mas depois ele vai ter uma dificuldade muito grande para poder voltar, falar, vai exigir um tempo de prática novamente. Esquecer não esquece, porque é igual, acho que andar de bicicleta. Tá lá, sempre no fundinho da memória, aquilo que você aprendeu. Porém, quando você para totalmente, a fluência, aquilo que você adquiriu, acaba ficando. E principalmente vocabulário. Sim. Eu tenho muitos alunos que fizeram por muitos anos e aí voltam porque querem praticar e falam, ai teacher, eu já fiz por muitos anos, eu sei, mas eu preciso porque eu não tenho com quem falar. Eu esqueci muitas coisas, eu esqueci como que se usa os tempos verbais.
esqueci vocabulário. Então, precisa estar sempre, nesse caso, quando você já tem um conhecimento bom, você já chegou no avançado, você fazer uma vez por semana só para ter o direcionamento e depois estudando em casa com as dicas que já demos, faz sentido. Sim. Mas quando é básico, realmente, se você puder fazer mais de uma vez, o seu progresso, a sua produção vai ser muito melhor. Sim. E assim, vamos supor, eu dei uma aula de verbo to be, né? Eu falo para aquele aluno, chega em casa, faz frases com verbo to be, vai mudando o complemento, isso te dá vocabulário novo. Então você vai fazer uma frase que vai se tornar 9. Por quê? Você vai usar você pode usar 3 pessoas, né? I, he, they, por exemplo, na afirmativa, e você vai passar para negativa e você vai passar para interrogativa. Sempre desse jeito. E obviamente sempre buscando palavras novas, vocabulário novo. Outra coisa que eu falo para os meus alunos, erra comigo. Erra aqui. Não erra na hora de falar com o gringo, não erra na hora da reunião. Então aqui é o lugar de se arriscar. É durante a aula, né? Então as pessoas muitas vezes chegam com medo, mas eu vou falar errado. É para falar errado. Sim, esse é o momento, por isso que a gente está aqui. Nós somos os professores, nós somos as pessoas que vamos dar a informação do certo e errado. O aluno vai trazer o errado e nós vamos corrigir e dizer, não, isso está errado, vamos corrigir. Então, esse é o momento, por isso que as pessoas nos procuram para aprender. Esse é o objetivo. Um outro exemplo que eu cito nessa questão de tempo fazer em inglês, estudar um outro idioma é como fazer musculação. Se você fizer uma vez por semana, você nunca fez. Aí você tá lá, você é super sedentário, nunca fez nenhum esporte e resolve começar a fazer musculação. Só que você faz uma vez por semana. Quanto tempo vai levar para você chegar no seu objetivo? Uma vida, porque uma vez por semana não é nada. Se você fizer 2 vezes na semana, de repente um dia braço, um dia perna, vai aí num determinado tempo, pode ser que em 1 ano você esteja aí um pouquinho torneada. Se você fizer 3 vezes na semana, 2 vezes numa semana perna e braço, e depois você inverte na outra semana, pode ser que em 4, 5 meses já mostre um resultado. Se você fizer todo dia, ou pelo menos 4 vezes na semana, 2 dias perna, 2 dias braço, com certeza em 6 meses e com uma boa alimentação, lógico que aí é o que a gente tem que fazer em casa, que é a mesma coisa do inglês. Sim. Com certeza em 6 meses você vai estar fisicamente muito bem. O inglês é a mesma coisa, o idioma é a mesma coisa. Sim. Se você tiver a oportunidade de fazer de 3 a 4 vezes com o professor e depois praticar em casa com todas as dicas que nós já demos, com certeza em 6 meses, não vou dizer que em 6 meses você vai estar falando fluente, mas talvez você já esteja muito apto a se comunicar. Muito bom, legal. Acho que são as dicas principais, né, que a gente tem que dar em relação a aprendizado e ao tempo. Não fica preocupado com o tempo, não, né? O principal aqui é se arrisque, fale, não tenha medo de falar. Vocês não têm ideia do quanto eu aprendi errando, porque eu errei e alguém me corrigiu, né? Mas obviamente, aproveita o seu professor, aproveita aquele momento para errar, sem dúvida. Né? Porque nós vamos te corrigir da maneira correta, né? Então, por isso que o tempo acaba sendo muito relativo. E outra, as pessoas têm tempos cognitivos diferentes. Eu não posso prometer 6 meses para um, sendo que o outro tem mais dificuldade e vai levar 1 ano. E não tem problema. É de pessoa. Eu dei o exemplo da musculação, mas não significa que também a pessoa fazendo todos os dias em 6 meses. Então, é muito de pessoa para pessoa. Então, quando a gente vê esses cursos, em 15 dias, 1 mês, 3 meses, você vai estar falando fluente. Cuidado. Porque realmente, de toda a experiência, dando já aula há 22 anos, o Felipe também, por um bom tempo, sabemos que isso não é verdade. Então, na realmente, prática, né? Na prática, a gente sabe.
Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de todas essas dicas, que sigam todas essas dicas de fato, assistam filmes, leiam, tudo que realmente estiver envolvido com a língua inglesa, vocês possam fazer. Aproveitem aí a quarentena, né, Fê? Para poder estudar e se dedicar ainda mais. E nos sigam em todas as redes sociais, se inscrevam aqui no nosso canal. No Instagram da Clá, que é claenglish.sorocaba. E no Instagram da OK Idiomas Sorocaba, a gente tem dado várias dicas, né, em todas as redes sociais, Telegram, TikTok, vídeos. YouTube, Spotify, vai estar... Siga porque a gente sempre dá dicas diferentes em redes sociais diferentes. Palavras, pronúncia, expressões. Então, diariamente temos postado dicas que também vão te ajudar aí no dia a dia com o aprendizado da língua. E deixa no comentário pra gente uma dica que você quer receber, para que nós possamos trazer para você algo de conteúdo que você queira ouvir, tá bom? Pode ser em pronúncia, pode ser gramática, pode ser cultural, a gente vai tentar trazer para você, tá bom? Clá, muito obrigado, muito bom de novo a gente poder falar sobre o que a gente faz diariamente. E poder levar para as pessoas o que a gente entende de aprendizado de idiomas. Né? Esse bate-papo aqui tem sido muito legal, muito gostoso. E como eu falei, espero que estejam gostando, nos sigam e se inscrevam no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima.